Aí, pessoal, voltamos. Deixa eu chamar o Henrique aqui. Bora lá continuar. Aí, Pronto. conseguimos. Então, Então, Henrique, que aí a bom. gente encerrou aí, pessoal voltando. O pessoal tá Você voltando mora agora. onde mesmo? Fortaleza, Ceará. Ah, que massa, Nordeste. Cara, eu sou doida pra conhecer o Nordeste. É muito legal aqui. É, dizem que é lindo mesmo. É meio quente, sabe? Vocês estão com frio aí Ah, eu agora? adoro calor. Vocês Eu estão com adoro frio calor. agora? Eu nasci em Teresópolis, no Rio de Janeiro, era um frio tremendo. Ah, é Quando eu show. me mudei para Montes Claros, eu fiquei no céu, porque eu amo calor. Eu gosto Eu mais de gosto de frio. calor. Gosto muito de calor. Mas vamos lá, então. O pessoal está entrando aí e eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre jejum, Certo? porque jejum tem muita pergunta, o pessoal está sempre querendo saber. Inclusive, essa semana eu acabei me envolvendo numa polêmicazinha por causa de jejum, porque eu postei um jejum meu de 24 horas, o pessoal da jornada replicou de uma forma negativa, que jejum de 24 horas é jejum longo para mulher, enfim. E aí eu quero saber a sua opinião sobre isso, a sua opinião sobre jejum de modo geral, né? Para pessoas como nós, óbvio, certo, adaptadas. Não estou falando de quem Uhum. come arroz para fazer jejum, não, viu, galera? Pelo amor de Deus. A primeira coisa é exatamente isso que você acabou de falar, né? O jejum, ele é a sintonia fina da dieta. Ele não é uma coisa que você começa fazendo, né? Porque se você resolver, vamos imaginar, você tem uma dieta padrão ocidental, né? E você resolve fazer jejum. Então você sai do arroz com feijão e macarrão ou da pizza e resolve fazer um jejum. Você vai sofrer muito. Você vai ficar com fome, você vai ter roedeira no estômago, você vai ter tremedeira, todas as reações vão acontecer com você, e você vai achar que aquilo ali é coisa de outro mundo. Mas não é. Se você estiver certo adaptado, se você vier de uma dieta low carb, o jejum ele é uma migração natural do processo, né? Por que que acontece essa migração natural? Porque lembra anteriormente que a gente falou da liberação de cetonas. E Sim, o beta-hidroxibutirato, que é o BHB, ele é um supressor natural de apetite. Certo? Então, se ele é um supressor natural de apetite, então você já vai ter menos fome. Naturalmente você tem menos fome. Então, você tem menos fome, pular uma refeição é tranquilo. Normalmente as pessoas preferem pular o café da manhã, é mais tranquilo de pular. É aquele horário que você acorda meio atrasado, tem que ir para o trabalho e tudo mais, então você pula o café, vai pouco direto para o tempo, almoço, né? pouco tempo, então é tranquilo você pular o café da manhã e ir direto para o almoço, que dá aí por volta de um jejum de, sei lá, 16, 18 horas, que é um jejum bem interessante do ponto de vista de consistência, né? De você fazer consistentemente. Mas aí você tem também as modalidades de jejum mais prolongados, né? O jejum de 24 horas, 36, 48, 72 e por aí vai. Que você precisa entender é o seguinte, existe uma gradação de jejum, né? O jejum não é uma chave que liga e desliga. Certo? Não é porque você chegou em 18 horas que ficou bom ou que ficou ruim. É uma gradação, né? Então, um jejum de 24 horas é um jejum interessante, mas desde que você tenha um objetivo com esse jejum. Não estou falando aqui de jejuns espirituais, religiosos, nada disso que eu estou falando, Sim. tá? Estou falando aqui de jejum com o objetivo de obter saúde. Ah, eu quero fazer o jejum de 24 horas porque eu quero aumentar o meu nível de autofagia, né? Que é uma das Sim, coisas que é esse o meu acontece, objetivo, né? inclusive. Que é uma das coisas Não que é nem acontece quando você faz emagrecimento, não. jejum. Então, o que é a autofagia? Quando o corpo percebe que não está recebendo comida, né? Porque do mesmo jeito que ele percebe que está recebendo comida, ele também percebe que não está recebendo. Quando ele percebe que não está recebendo comida, o que é que acontece? Ele sinaliza para pegar tudo que está velho, vamos falar assim, né? Pegar aquele guarda-roupa velho, aquela cômoda velha e quebrar tudo É e o detox transformar real, né? isso. Fiz até um post esses dias sobre isso, porque jejum é o verdadeiro detox. Exatamente. Então ele pega tudo isso que está antigo e reestrutura para manter o corpo bem
em coisas novas, com coisas novas, né? Então você vai pegar mitocôndrias antigas, você vai pegar organelas antigas de uma maneira geral e vai reciclar isso aí, moléculas antigas. Então 24 horas é interessante. Se você quiser partir para jejuns mais longos, você tem que entender que há benefícios, mas precisa ser uma coisa que você precisa fazer com consciência, né? Porque, por exemplo, tem uma moda que está surgindo agora que é de jejum seco, que é você fazer o jejum e não Sem beber água. água, né? Nem água a pessoa bebe. Olha, Aí eu acho muito complicado. Eu já fiz 36, Henrique, mas eu tomei caldo de ossos e fiquei super tranquila. Eu quebrei meu jejum com fígado, ovos, então eu achei bom, porque assim, na verdade, eu tenho esse objetivo da autofagia, faço jejuns mais prolongados, mas eu sempre paro quando eu tô percebendo alguma coisa, eu fico observando o meu corpo, às vezes a fome mesmo aumenta muito, aí eu vou embora e como. Exatamente. A gente tem que aliar. O jejum ele sempre foi uma constante na nossa vida do ponto de vista evolutivo. Mas a gente também não precisa esquecer toda a tecnologia que nós criamos para nosso prazer, não só para o nosso prazer, mas para a nossa vida. Então, olha, se eu estou no jejum minha meta é fazer um jejum de 24 horas, deu 22 horas e eu estou me acabando de fome, pô, não faz sentido continuar com esse jejum. Respeitar o corpo, né? Sabe? O corpo Você tem fala. que se respeitar, exatamente. Então, assim, jejuns mais prolongados... Jejuns mais prolongados exigem um cuidado um pouco maior pela perda de eletrólitos, principalmente, né? Eu não concordo com o jejum seco, porque eu acho que você, por exemplo, se você mora numa região extremamente fria, onde você praticamente não sua, pode até ser que você consiga passar um pouco mais de tempo, mas eu te desafio a vir aqui para o Nordeste e fazer um jejum de 36, 48 horas sem água. Não tem condições. É muito quente. Tá entendendo? Não perigoso até. É perigoso, é perigoso. Então, assim, esse jejum seco eu não concordo. Tem o jejum calórico, que é aquele onde você não ingere nenhum tipo de caloria. Nesse caso, você vai ingerir o quê? Café, chá sem açúcar, né? Que nenhum dos dois com açúcar. Você vai ingerir água, né? Mas você não vai ingerir caldo de ossos, por exemplo, que tem gordura. Então, ele não entra no jejum calórico. Mas ele entra no jejum metabólico, né? E seria o quê? Seria onde você ingere uma quantidade de calorias pequena e uma quantidade de calorias que vem de macronutrientes que não mexem com a tua questão hormonal. Então, no caso, a gordura é o macronutriente que menos afeta a liberação de insulina. São os alimentos menos insulinogênicos. Mas e questão hormonal nas mulheres? Que foi por isso que eu fui meio que bombardeada, que eu estava estimulando o pessoal a fazer jejum de 24 horas e que para mulher não é seguro jejum de 24 horas. Foi essa afirmativa de algumas pessoas aí. E eu até fiz as minhas pesquisas, mas eu queria, de repente, que você esclarecesse, porque ajudaria outras pessoas que também viram isso acontecer a entender melhor. Uhum. Olha, se jejum de 24 horas não fosse seguro para mulher, a gente não tinha mulher hoje, né? Porque a pessoa que fala que jejum não é seguro, ou que jejum não é seguro para mulher, ela não entende que a gente fazia jejum de muito mais tempo quando não tinha caça. Com certeza. Inclusive gestantes, lactantes, porque se não tinha comida, ia comer como. É a situação ideal fazer jejum se você... Não é. Não tô dizendo isso, mas eu tô dizendo que dá para sobreviver. Claro, não é a situação ideal. Você não deve fazer jejum quando você está lactante. Você não deve fazer jejum quando você está gestante. Claro que não. Até lógico que não. A gente não precisa sair para caçar e nem depende de um marido. A gente não está mais nesse nível, mas não quer dizer que se fizesse acontecer, vai morrer. Exatamente. O problema é que as pessoas confundem, Priscila, jejum com passar fome. São duas coisas diferentes. No jejum, eu estou voluntariamente restringindo a minha alimentação. E você vem de uma alimentação nutritiva, então, portanto, o seu corpo está bem nutrido. Exatamente. Então, isso aí não vai impactar a sua saúde, né? Exatamente. Você vai finalizar o jejum com um prato mais nutritivo possível. Isso é uma preocupação que eu tento alertar a todo mundo. Quando eu falo de jejum, é comer bem antes, comer bem depois, porque não adianta você ficar muitas horas de jejum e sair do jejum comendo um pão francês. Tem algumas coisas em relação a isso aí que você está falando.
Quando você faz jejum como uma forma de limpar o que você fez de besteira antes, você está agindo errado por princípio. Certo? E você vai sofrer nesse jejum. Você está criando na sua mente um gatilho mental para eu posso fazer porcaria, posso fazer besteira, posso ir por rodízio de pizza uma vez por semana, porque se eu fizer jejum depois eu vou limpar. Isso não existe. Certo? Você está agindo errado. Se você faz jejum e come errado depois, você quebra o jejum de maneira equivocada, você pode ter problemas sérios. Porque você entra no jejum, você entra no estado natural de resistência à insulina. Porque o teu músculo, ele para de consumir glicose para poupar a glicose para o teu cérebro e para outros órgãos que precisam dessa glicose. E se você quebra esse jejum com uma ingestão muito grande de glicose, por exemplo, você quebra o jejum com rodízio de pizza, o que é que vai acontecer? Você vai ter um pico de insulina e de glicemia extremamente alto, porque o teu músculo não vai estar recebendo essa glicose, porque ele está resistente por conta do que você fez. Certo? Então, precisa ficar claro que o jejum ele é a sintonia fina da dieta. Da mesma forma que... É a cerejinha do bolo, né? É a cerejinha do bolo. É aquela coisa assim, você já tá com tudo pronto, é só... Vamos fazer uma adaptação aí, né? Não precisa de cereja, não. É aquele condimentozinho que você salpica por cima. É só o finalzinho. É o sal grosso do churrasco. Quem tá começando aí, não enfia a cara no jejum. Já falei isso várias vezes, me perguntaram esses dias. Eu demorei mais de 30 dias para começar a fazer jejum de 14 horas. Eu já tinha mais de 30 dias na low carb, eu comecei a fazer 14, que praticamente dormir e adiantar um pouquinho o jantar e atrasar um pouquinho o café. Não é ficar com natural. O jejum é natural. De segunda para terça, essa semana agora, eu comi alguma coisa, não sei, alguma coisa me fez ficar indisposto de segunda para terça. Eu acordei de manhã com muita cólica, com dor de barriga mesmo, e indo ao banheiro várias vezes. E aí eu sem fome. Completamente sem fome. Porque uma das coisas que o corpo faz quando ele entra num processo fisiológico alterado por conta de alguma doença, alguma indisposição, ele já corta logo o apetite. Por que ele corta o apetite? 80% do nosso sistema imunológico está ao redor do intestino. Porque o intestino é a maior interface que nós temos entre dentro e fora do corpo. Certo? Então, o que é que ele faz? Ele corta o apetite porque ele quer poder dirigir esse sistema imunológico para resolver o problema. Então não adianta você ir contra isso. Então se você perdeu o apetite, no meu caso eu perdi o apetite, eu não comi. Então eu peguei a terça-feira todinha e fui até a noite sem comer. Eu fiz um jejum de 24 horas com tranquilidade, em nenhum momento eu fiquei com fome. Tá entendendo? Sim, nos meus primeiros dias na carnívora eu também não tinha vontade de comer, aí eu acabava fazendo 24 naturalmente, porque comia muita carne no almoço, só conseguia almoçar no outro dia. E não é um jejum, Priscila, que vai te fazer... Porque, veja bem, a pessoa diz assim, jejum não é legal para mulher. Realmente, quando uma mulher reduz muito a ingestão calórica, ela pode entrar em amenorreia, que é o quê? Que é a ausência de menstruação. E isso é um sistema de proteção. Por quê? Pensa comigo. Se eu estou lá nas cavernas, mais uma vez, e eu estou num período de alta escassez, qual é o sentido que tem eu reproduzir nesse período? Não faz sentido. Então eu paro de ovular, porque se eu reproduzir num período de escassez, eu vou dar à luz a uma criança desnutrida, eu vou me desnutrir, porque eu vou ficar grávida, e essa criança vai precisar de nutrição. A criança não vai ter o suficiente e provavelmente vai morrer. Então para que gastar toda essa energia? O sistema desliga a ovulação. A gente chama isso de amenorreia. Mas veja bem, não é porque você passou um dia sem comer que você vai entrar em amenorreia, ou vai desequilibrar seus hormônios. Tá entendendo? Isso é um processo de fome que você vai passar ao longo do tempo. Tá entendendo? E as pessoas fazem isso quando fazem esporte exageradamente ou fazem dieta exageradamente. É muito comum a amenorreia em fisiculturistas do sexo feminino. É muito comum a amenorreia em corredoras de maratona, por conta da baixa taxa de gordura. Tá entendendo? Uma pessoa que está com excesso de peso e que faz um jejum de 24 horas uma vez por semana, uma vez por mês, é claro que essa pessoa não vai ter esse tipo de problema. Tá? É loucura pensar isso. Sim, eu concordo plenamente. Assim, já tinha feito as minhas pesquisas, me senti até ofendida pela forma como foi colocado, entendeu? Porque eu não estava influenciando ninguém a fazer jejum de 24 horas, mas eu considero jejum de 24 horas seguro.
tá? Não estava influenciando não, mas agora com o aval aí do Henrique, pode fazer, galera. Jejum de 24, tranquilo. Só come direitinho antes, come direitinho depois. E lembra seja já certo adaptado antes de começar o jejum. E lembrar né? Antes de começar a mexer com o jejum, low carb, cetogênica, depois vai inventar de fazer jejum. Exatamente. Não vai fazer a dieta do jejum, igual a mulher me falou na academia esses dias, que eu fiquei louca, né? Antes da quarentena. Ela falou comigo que estava fazendo a dieta do jejum. Eu falei, como é que é a dieta do jejum intermitente? Como é que você como é que é isso? Como é que você come? Ela falou, eu como normal, só que aí eu faço 18 horas de jejum. Falei, você não fica comendo travesseiro, a toalha de mesa, as paredes, porque você para de comer sua última refeição, pratão de arroz, feijão, farofa. Não faz sentido. E aí, batatinha, depois fica 18 horas morrendo de fome, passando mal, tremendo. Não façam isso, pelo amor de Deus, galera. É claro que existem alguns artigos que mostram que mesmo a pessoa fazendo isso, entendeu? Tipo, não comendo adequadamente, tendo uma dieta, por exemplo, high carb, low fat, né? E fazendo jejum, há mudança de peso, porque há uma restrição calórica de qualquer forma. Mas não é a forma mais prazerosa e mais tranquila de se fazer. Tipo, você agredir muito o corpo fazendo isso. Entendeu? Não faz sentido você fazer dessa forma. E tem gente que passa até mal, né? Porque você vem ali daquela ingesta alta de carboidrato, fica 18 horas em jejum, é um choque muito grande pro corpo, né? Sim. Não faz sentido, não. É perigoso até, então não façam. Façam toda a adaptação ao processo, o jejum é a última etapa, né, da questão. Assim, eu sei que você não focou em emagrecimento, que seu foco maior da dieta é a saúde, mas se você tivesse que sugerir uma estratégia aí para o pessoal, o que é melhor para emagrecimento? Como estudante de nutrição, que futuramente você vai estar aí atendendo muita gente, né? Ajudando muita gente, difundindo essa ciência nutricional maravilhosa que salvou a minha vida, porque meu pai faleceu de obesidade mórbida, eu vinha lutando com isso e é de muita gente. Conheço muita gente que a salvação foi a low carb, inclusive gente com problemas de saúde também. Mas para emagrecimento, Henrique, o que você acha? Que low carb, cetogênica, carnívora, qual estratégia você acha que é mais legal para o pessoal que está buscando emagrecimento? Bom, primeira coisa é entender que emagrecimento é uma questão de você controlar a quantidade de calorias que você ingere, certo? Sim, tem que ter déficit calórico. Assim, não é que precise haver um déficit calórico, porque o David Ludwig já publicou um estudo em 2018, salvo engano, onde ele mostrou que numa dieta low carb, mesmo com uma ingestão calórica maior, houve perda de peso, certo? Sim. Mas entenda, as calorias, elas não são tão importantes, mas elas importam. Porque também não adianta você querer fazer um low carb e se empanturrar de pasta de amendoim, por exemplo. Certo? Porque pasta de amendoim são 150, 200 calorias. Castanha, né? Castanha é uma coisa muito fácil de comer muito. Nozes, Um saco de 1 quilo de castanha em Netflix já era. Acabou, castanha de caju. É rapidinho. É rapidinho. Então tem que ter muito cuidado com isso. Putz. Né? 100 gramas, tem quase 500, um negócio muita absurdo. Caloria. É muita caloria. É um absurdo de caloria. Porque, mais uma vez, a gente volta para o paradigma evolutivo. Quando eu comia castanha e era das cavernas, pense que eu tinha que pegar o fruto, quebrar a castanha, assar a castanha e quebrar a castanha de uma por uma para comer. Tá entendendo? Então, eu nunca ia conseguir comer esse volume que a gente come hoje. 1 quilo de castanha que eu compro hoje seria alguns dias de trabalho na pré-história. Certo? Mesmo que você comesse, você ia estar queimando, né? Não é? Exatamente. Então, para conseguir aquilo ali. Entender isso aí. É claro que tem que entender isso aí. Pois bem, voltando à questão da sua pergunta. Se você, então, tem restrição calórica, você pode perder peso de qualquer forma. Você pode perder peso numa dieta de chocolate todo dia. Você vai perder peso... claro que pode. Você vai perder peso legal? Não, você vai perder peso. Mas você não vai... Aí tem um monte de coisa isso, né?
você não vai conseguir manter, você vai morrer de fome, você vai adoecer. Exatamente. Poder Exatamente. você pode. Eu já perdi peso também, umas loucuras aí de comer bolacha creme cracker na adolescência, com café, comia 3 de manhã, 3 no almoço, 3 à noite, emagrece, lógico. Exato. No entanto, mas você fica doente, você não aguenta. Forma. Isso não é a melhor forma. Você não aguenta, você vai passar fome, você vai perder massa magra, né? Você você não vai se sentir bem, vai ter uma tendência natural. É um resultado que não se mantém, né? Você vai ter uma tendência natural a voltar, né? Tudo mais. Quando você trabalha mudando o seu estilo de vida alimentar, a forma mais tranquila é você diminuindo os carboidratos e aumentando a ingestão de gordura. Eu vejo hoje como a melhor estratégia para perda de peso uma dieta cetogênica. Não considero a melhor estratégia para perda de peso a carnívora por conta da adesão, certo? Por conta sim, eu ia te perguntar isso agora, porque na verdade eu vinha travada na cetogênica, já tinha uns 3 meses aí que eu não conseguia descer e anotava tudo naquele aplicativo, aquele Fat Secret, controlava os macros, comprei aquele manual do Felipe Cagiano, apliquei o protocolo proteína e energia e não destravava. Talvez porque eu já esteja perto do meu set point, né? Então, não destravava. Porque eu peso, hoje eu queria descer de 54, né? Aí agora eu cheguei a 53 com a carnívora, só com a carnívora que destravou. Então, assim, pela adesão eu acredito, mas para emagrecimento a carnívora é sensacional, não tem nada superior à carnívora para você perder peso. Não. Eu tenho um amigo que ele eu até entrevistei ele numa live que eu fiz, o Glauco. Ele ontem, né? Não, o Glauco foi algum tempo atrás. Ontem eu entrevistei o Cláudio. Desculpa, eu escutei Cláudio. Não, o Cláudio foi ontem. O Cláudio foi ontem, sensacional a live de vocês, adorei. Eu sou super fã dele, eu adoro o que ele escreve. É show de bola. Agora o Glauco, não. O Glauco foi um ex-aluno meu na época que eu dei aula. E a gente se reencontrou algum tempo atrás e eu sugeri para ele a dieta carnívora, porque ele sempre foi uma pessoa que nunca gostou de verdura, já é uma pessoa que já fez cirurgia bariátrica, perdeu 80 quilos na cirurgia bariátrica e recuperou, desses 80 quilos, recuperou um bocado. E ele não estava satisfeito e ele perdeu quase 30 quilos em um pouco mais de 4 meses com dieta carnívora, né? Então, quer dizer, mas para ele é assim, o sonho da vida dele era viver de churrasco, entendeu? Quem é que não sonha com isso? Só que, assim, casou, o problema perfeitamente. O problema é que viver de churrasco é muito bom, mas você não vai comer churrasco todo dia, aí vem as outras coisinhas, né? Tem pessoas que preferem incluir aí, por exemplo, um brócolis no alho, que querem fazer um arroz. Eu tô sentindo falta, esses dias eu tava aguando, lembrando de um espaguete de chuchu que eu faço. Pois é. Na manteiga, assim. Fica sensacional. Eu tava aguando com espaguete de chuchu, nem acreditei, porque na verdade, quando eu decidi dar o pontapé inicial na carnívora, Henrique, o meu ponto-chave era que eu me obrigava muito a comer as folhas. Os vegetais cozidos eu até gosto, mas as folhas eu como obrigada. É que o brócolis não, mas o alface, couve, eu como obrigada. E aí eu falei, não vou precisar mais me obrigar a comer essas coisas e tal. Só que aí vem sentir falta do chuchu. É libertador você ter essa consciência, sabe, Priscila? Você ter a consciência de que os vegetais, eles não são essa coisa toda de essencial. Tá entendendo? Sim. Porque assim, a gente vive num mundo onde o mundo hoje é vegano, certo? Existe uma propaganda vegana cruel em cima da gente o tempo todo. Tá nos livros infantis, na escola. Sabe que o veganismo me lembra o nazismo, né? Sim. A forma como a propaganda é massiva. A propaganda é massiva. Para afetar a consciência das pessoas. As instituições têm isso também, né? Então, quer dizer, a gente, por conta disso, é libertador você saber que não precisa comer, que não que você não está sendo ruim para você, que você não está sendo não saudável o fato de não comer. Então, isso é muito libertador. Mas, ao mesmo tempo, se você quer comer, por que não comer? Eu gosto muito da ideia do Paul Saladino. O Paul Saladino ele tem um livro muito legal, chamado The Carnivore Code. Ele é carnívoro e ele tem um podcast, que é o Fundamental Health. Muito legal o material dele, para quem entende inglês, é show de bola.
E ele sugere no livro dele uma dieta carnívora, mas ele diz assim, cara, existe um espectro de vegetais que tem uma toxicidade muito baixa. Alface, abacate, abóbora. Então, se você gosta, pô, meu, come. O próprio chuchu também, O né? chuchu, qual é o problema? Come. Não tá afim de comer? Não come. Pô, tá querendo passar um dia sem comer nada de vegetal? Não fica se martirizando por isso. Não come. Exatamente. Essa Eu que é a ficava questão. muito assim, sabe, Henrique? Eu comprava alface, às vezes perdia, porque eu tentava comer uma folhinha ali numa saladinha, aí depois eu ignorava ele lá, aí ele acabava perdendo, porque perde rápido, né? E eu tentando me obrigar as crianças a comer, e aí depois da carnívora eu me sentia assim, bem tranquila com relação a isso, né? Deu uma Aham. liberdade mesmo. A Ediane me perguntou aí quanto eu tenho de altura. Eu tenho 1,53 m. Eu sou quase anã. Então, por isso é que eu tenho que batalhar pelos 50 quilos. E eu já pesei 84, galera. Por pior que possa parecer, com É muito peso. 1,53 Para quem tem é muita coisa. 1,53 m, 84 quilos é muito peso. Mas É assim, muita coisa, uma Henrique. coisa E eu ficava importante parecendo um bujãozinho de gás mesmo, né? Pequenininha e... complementar com a questão do exercício, não porque o exercício vai te proporcionar perda de peso, não por isso. Mas Sim, eu porque o fiz até um exercício post sobre isso, que exercício vai não emagrece, a gente proporcionar sabe. isso. Você não consegue, como diz o Assim Malhotra, né, que é aquele cardiologista britânico, que também é muito bom, tem um material muito bom na internet. Ele escreveu o livro The Piop Diet, que é a dieta de Pioppi, que é uma cidade na Itália. Aqui no Brasil, o livro foi traduzido como Detox 21 Dias. Eu não sei de onde é que eles tiram essas traduções. Péssima tradução. Não consigo entender. Mas ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, you can't outrun a bad diet. Ou seja, você não consegue compensar com exercícios uma dieta ruim. Certo? Então, não dá. Não dá. Ou seja, o exercício não vai te emagrecer se você não tiver com a dieta em dia. Mas o exercício é fundamental. Voltando mais uma vez para o contexto evolutivo, a gente não foi feito para ficar parado. A gente acordava Verdade, com eu o tô me sol, esforçando agora. né? A gente acordava com o sol. Se a gente já era na época da agricultura, a gente ia para o campo. Se a gente era predecessor, a gente ia caçar, a gente ia construir alguma coisa, a gente ia, sabe, a gente ia fazer algo. Ficar em casa Mesmo nunca. porque o cérebro em cetose você não consegue ficar parado, né? É um Não negócio dá, impressionante. não dá. Você fica numa energia 24 horas. Assim. Exatamente. Até a hora Mesmo. que você vai dormir, você relaxa. Eu senti isso também. O Sim. sono, depois da carnívora, ele é um sono mais pesado, mais reparador. E com duração específica. Não É. preciso mais de despertador. Desde que eu entrei na cetose, eu já tinha eliminado o despertador. Não Uhum. preciso de despertador mais para acordar. E quando eu comia carboidrato, eu fiz até um post semana passada, depois da live com a Renata, que quando eu comia carboidrato, eu falo que carboidrato para mim é Rivotril. Até hoje, É para dar sono. até hoje, se eu tiver... Eu fiz uma viagem de trem para o Espírito Santo no final do ano passado, e aí estava muito cansativa a viagem e tal, eu não estava aguentando mais, a poltrona, falei, quer saber de uma? Entrei no vagão restaurante, comi um hambúrguer, apaguei na poltrona, babei, ronquei, fiquei de boa. Pronto. Pois é. Melhor Carboidrato do que dá um tomar um sono. remédio, né? Melhor do que tomar um alprazolam. Melhor. Apesar de não ser muito bom e tal, mas é bem melhor do que tomar um remédio para dormir. Não tenha dúvida. Não Quando tenha dúvida você disso. já está sendo adaptado, o carboidrato, realmente a Renata falou comigo que até a abóbora para ela facilita o sono à noite. Sim, e a abóbora tem não só um índice, mas uma carga glicêmica baixa, né? Cada 100 gramas tem 8 gramas de carboidrato, quer dizer, então já é uma questão o corpo muda muito, né? Muda. Mas eu descobri que eu tinha muito sono porque eu comia muito carboidrato. Porque quando eu limpei minha dieta de carboidrato, eu dormia. Final de semana, Henrique, eu dormia até 10 horas no meu casamento. Aí meu ex-esposo ficava com as crianças, acordava 10 horas, fazia o almoço, almoçava, dormia depois do almoço. É incrível, e chegava 10 horas da noite, eu dormia de novo. Exatamente. Eu fiz um post sobre isso hoje, falando sobre a disponibilidade energética quando você está numa ingestão high carb. Foi o último estudo do David Ludwig, que foi publicado essa semana agora. Um estudo muito bem feito, onde ele pegou um grupo de pessoas, 29 pessoas para ser exato, dividiu em 3 dietas. Uma dieta high carb, uma dieta médio carb e uma dieta low carb.
E ele analisou o quanto de energia tinha disponíveis até 5 horas depois da alimentação. Adivinha quem é que tinha menos energia disponível? Aquele indivíduo que teve uma alimentação high carb. Ou seja, você tem um pico de energia e desce. Então, meu amigo, é sono na certa, não tem jeito. Não tem É pra onde sono, correr. exatamente. O melhor Rivotril que tem é um pãozinho de vez É em isso quando. aí. É isso aí. Ou assim, quem não quer o pão, né? Glúten, um monte de coisa ruim. É, Uma claro. batatinha doce, uma batatinha Pode, inglesa. sim. Tá Um com tubérculo, uma dificuldade de dormir, come cenoura. aí de noite que vai. Agora, eu tô dormindo super bem na carnívora, eu tô dormindo até melhor do que eu dormia antes, quando eu fazia uma low carb, assim. Porque Uhum. a low carb, ela é um espectro, né? Que vai aí. Sim, Eu até faço uma comparação com o autismo. Vai aí da carnívora até uma slow carb, aí você passa pela cetogênica e isso. tal, mas é tudo uma redução de carboidrato, né? Exato. Perguntaram aí, Henrique, sobre a relação de jejum e atividade física, a prática de atividade física em jejum. O Ah, que você ótimo. acha Ótima sobre isso? pergunta. E é uma pergunta que eu normalmente respondo assim: se a gente não tivesse feito atividade física em jejum, nós não estaríamos aqui A hoje gente conversando. morria porque não ia comer, né? Porque a gente sempre fez atividade física em jejum. Negócio de pré-treino, pós-treino, isso é invenção Mesmo moderna. porque lá nas cavernas eles não acabavam de caçar um e já ia caçar o outro para guardar, porque não tinha onde guardar. Como Então, guardar? Não tinha só comia geladeira. tudo, acabava o estoque, Exato. E ficava outra com coisa, fome. eu caço, eu saio em jejum para caçar, tenho a minha atividade física para caçar. Existem, inclusive, alguns estudos antropológicos que mostram que a gente passava dias caçando, perseguindo o animal, porque se você parar para pensar, nós não somos bons, nós não temos uma estrutura de caça fácil, como um leão que pula no pescoço de uma zebra, por exemplo. Né? Sim, Então, nós somos frágeis, né? nós somos frágeis. Então a gente tinha que usar muito da O ser humano é o inteligência para animal mais caçar. frágil do planeta, na verdade, se você for pensar Nós temos que na usar muito da estrutura. inteligência para caçar. Então existem tribos ainda hoje que dá para analisar essa questão da caça e eles conseguem vencer a caça no cansaço. Então, por exemplo, pega um animal que corre muito mais, então eles correm, mas só que o ser humano tem a capacidade de correr por mais tempo. Então ele consegue cansar aquele animal. Aí você pergunta assim, mas Henrique, como é que eles conseguem identificar o animal dentro de uma manada? Porque se você desviar daquele que você está caçando, você vai pegar um que vai começar a correr agora e não vai estar cansado. Eles conseguem identificar o animal pelo formato das fezes, para você ter uma ideia. Certo? É um negócio assim muito interessante. Então, o que é que acontece? A gente sempre se exercitou em jejum. E quando a gente pegou o bicho, a gente ainda precisa tirar a pele e tudo. A gente não vai comer imediatamente. Então, a gente não tem pós-treino também. Não precisa balançar a shakeira de whey porque acabou de comer. Tá entendendo? Que é uma coisa muito comum, né? Hoje você vai para academia, o cara tá acabando de treinar e tem que balançar a shakeira de whey com suplemento, com não sei o quê, porque senão vai catabolizar. Meu, fala sério. Não faz sentido isso. Tá entendendo? Então, o exercício sempre foi feito em jejum. Agora vamos lá. Por que fazer exercício em jejum? É para você emagrecer mais? Não. O exercício e a queima calórica em jejum é a mesma de você fazer o exercício alimentado. A diferença são os benefícios extra que você consegue. Quando você treina em jejum, você aumenta a biogênese mitocondrial, você aumenta a quantidade de mitocôndrias no seu músculo, vai aumentar. Logo, você vai ter um aporte de queima calórica maior, não por conta do exercício, naquele momento, mas a longo prazo, certo? Os benefícios são outros. Eu não consigo treinar alimentado, eu não consigo pedalar ou pegar peso com alguma coisa na minha barriga, me dá ânsia de vômito. Tá entendendo? Uma Já sensação tem de outras peso no pessoas que estômago. já tem outras pessoas que não. Agora, a pior coisa que você pode fazer é comer um pré-treino, que é uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo. Não, eu vou comer aqui meu pré-treino, banana com Uma aveia e mel. banana com aveia. Gente, eu recebo quase Cara, todo dia essa mesma pergunta, Henrique. Posso comer banana com aveia? Eu sempre dou a mesma resposta. Seu objetivo é engordar, meu amor? Se for, vai fundo, enfia a é isso cara na aí. banana com aveia. É isso Porque se aí. não for, banana com aveia é dieta de engorda. É. Outro dia eu Não tava é na dieta de academia. emagrecimento, não. Outro dia eu estava na academia e teve um cara que passou mal na academia, né? Aí o professor de educação física foi lá, acudiu, botou o cara deitado, subiu as pernas, não sei o que e tudo mais, e perguntou: o que, é que você comeu antes de vir para cá?
Aí o cara disse, eu comi uma banana com aveia e mel. Aí eu tava do lado, né? Nessas horas eu fico quieto, porque se eu falar, é pior. Não, as pessoas bombardeiam a gente, né? Né? É um negócio Aí o impressionante. professor disse assim, você comeu uma banana com aveia e mel? Então você deve estar passando mal porque você não comeu sal. Eu disse, cá comigo, eu disse, cara, o cara se entupiu de carboidrato, a insulina dele foi lá para cima, caiu de uma vez, porque você tem a hipoglicemia de rebote. Sim. O cara passa mal por conta disso, porque comeu a banana? Comeu errado. E o cara vai dizer que não, porque não comeu sal, vai dizer o quê? Porque ele comeu uma coxinha no pré-treino, só pode. É isso. Né? Agora você come um pastel aqui na frente. Cara, é ridículo isso. É ridículo. Então, quer dizer, a gente vive ao redor de profissionais que foram criados com uma conduta totalmente equivocada, entendeu? Se você pegar uma pessoa em jejum, fizer a glicemia dela, depois colocar ela numa academia, depois de 1 hora de treino, você fizer a glicemia dela de novo, ela vai estar com a glicemia mais alta. Eu vi até a doutora Janaína endócrina mostrando um jejum dela depois da polêmica do jejum para mulheres, eu fui me aprofundar mais nisso aí, apesar de que eu já tinha um conhecimento. Aí eu fui procurar casos, né? E eu acompanhei um jejum dela aí de 48 horas que ela tem lá medindo, depois do treino, depois de 36 horas de jejum, a glicemia sobe. O professor Diego também fez esses testes, né? Mas eu fui olhar o dela por ser mulher especificamente, me interessou. Porque o músculo precisa de mais glicose e o fígado produz glicose. E isso é um conhecimento básico de bioquímica, você está entendendo, Priscila? Não é um conhecimento rocket science, entendeu? Não é um conhecimento de mandar uma pessoa para a Lua. Mas o que você acha que rola, Henrique? É a indústria mesmo por trás disso tudo para difundir esse monte de absurdo? É o povo que não se atualiza? Porque tem estudos. Até eu que não sou da área da saúde estou aí mais consciente do que, por exemplo, muito profissional de saúde. Haja visto que, como eu te falei, ontem meu cunhado, quando me abordou a questão do ácido úrico, ele é professor de educação física em faculdade, doutorado. E mesmo assim, o pessoal replica essas falsas verdades que se sustentam aí há anos. Você acha que é a indústria, Henrique? A gente tem que entender o contexto histórico que nós estamos vivendo hoje e para poder a gente entender o que é que acontece, tá? Toda essa história começou na década de 50 com um indivíduo chamado Ansel Keys. Quem é esse cara? Sim, eu conheço essa história toda. Né? Mas fala aí pro pessoal que a galera não sabe. Então esse cara fez um estudo muito famoso chamado Estudo dos 7 Países. Na realidade, ele começou com um estudo menor, que foi muito mal visto. Ele ficou assim, tipo, muito puto com a história e resolveu fazer esse maior. Ele pegou 22 países e analisou a alimentação desses 22 países com um estudo epidemiológico, com um questionário de frequência alimentar. Depois que ele fez isso, ele escolheu os países que ele ia apresentar que encaixavam na hipótese dele. A hipótese dele era o quê? Que gordura saturada causava problemas cardiovasculares. Certo? Ele desenhou, então, um gráfico. O gráfico dos países que ele escolheu, óbvio, encaixava perfeitamente no que ele queria. Quanto mais gordura saturada, maior a incidência Maior era a incidência de problemas cardiovasculares. Quando você bota os outros países na jogada, o gráfico desaparece. Eu já vi. Até o Rodrigo Polesse fez uma postagem sobre isso há algum tempo atrás. Sim. O livro do Gordura Sem Medo, da Nina Teichels, conta essa história em detalhes. Eu vou pular vários para poder entender isso aí. Então, o que acontece? Nesse momento, começou a se criar o medo da gordura saturada. O medo da gordura de uma maneira geral. Certo? E, a partir daí, você pulando aí no tempo, depois de vários estudos e várias forças políticas atuando, você jogando aí para 1977, você tem o primeiro comitê norte-americano para diretrizes nutricionais, que foi liderado pelo senador McGovern. Esse trabalho de 1977 gerou as diretrizes alimentares de 1980, 40 anos atrás, né? Essas diretrizes alimentares foram escritas por um repórter, um jornalista. Na comissão não tinha nenhum cientista, só tinha políticos que escreveram a pirâmide alimentar de 1980.
Então, E isso foi se replicando e se replicando pronto. E aí, e assim, ainda... imagina a seguinte situação, Priscila. Você chega para a indústria e diz assim, a partir de hoje eu quero alimento sem gordura. Aí a indústria diz, meu amigo, como é que eu vou fazer um alimento sem gordura? Não sei, te vira. Aí a indústria pensa e diz assim, ah, já sei, eu vou colocar açúcar. Porque eu tiro o sabor por causa da gordura, mas eu coloco açúcar. Né? E eu vou criar outros alimentos que possam ser carregados com pouca gordura. Aí eu chego e digo, olha, governo, eu não tenho condições de mudar as minhas coisas de uma hora para outra, eu preciso de um subsídio. Me dê subsídio para eu produzir cana-de-açúcar, me dê subsídio para eu produzir milho, me dê subsídio para eu produzir soja, me dê subsídio para eu produzir trigo. Governo, ok, isso vai ajudar as pessoas a terem mais saúde. Entenda que isso não é uma teoria de conspiração. Se achava realmente, sem base científica nenhuma, mas se achava... o que eu pergunto quando eu te falo assim, é a indústria, porque surge muita pergunta nesse sentido, porque assim, tá, se achava, mas hoje já tem muita gente, já tem muito ensaio clínico randomizado, como o Dr. Souto está sempre mostrando aí no blog dele. Eu não tenho fluência em inglês, mas eu sempre aproveito das pessoas como vocês aí, que têm a fluência e fazem um papel maravilhoso de traduzir para a gente, para poder ter acesso a essas informações. Então tem informação. Tem. Não dá para dizer que não A questão é tem. exatamente isso que eu ia falar. Se eu entendo, o governo criou um monstro. O governo começou a dar subsídio para uma indústria, para uma Monsanto. E a Monsanto, que hoje é a maior produtora de soja que existe, praticamente a única produtora de soja que existe, ainda tem subsídio governamental. Então aí você pensa assim, como é que eu vou conseguir mudar com um poder econômico tão forte como esse por trás? Tá entendendo? Então, não é uma coisa que se muda do dia para a noite, porque tem muito interesse. E aí você criou... Muito, isso mesmo. É nesse ponto que eu queria chegar, porque na verdade não começou como uma conspiração, Não, mas hoje mas se mantém como uma conspiração. Se mantém por isso. Porque, veja bem, você tem uma indústria alimentar corrompida, que produz alimentos ultraprocessados, e que faz propaganda de que esses alimentos são melhores do que os alimentos de origem natural. E isso que adoece a pessoa. E aí vem uma indústria farmacêutica e produz um medicamento que não te cura. Porque o problema não está no sintoma. Ele mascara o sintoma para você continuar comendo ruim. Então é aquilo que você... Continuar adoecendo mais, né? Exato. A indústria alimentar te adoece e a indústria farmacêutica te escraviza. É aquela sua fala maravilhosa que quando eu vi numa live, eu falei, não, repostei na hora e falei, eu vou convidar esse cara para conversar, porque isso aí é muito incrível, realmente. Fica esse ciclo. E aí você tem um poderio econômico fortíssimo que influencia a educação. O acadêmico de medicina, no primeiro semestre, ele já é abordado pela indústria farmacêutica. Sim. E o acadêmico de nutrição é abordado pela indústria dos suplementos e dos produtos manipulados. E hoje eu faço nutrição, estou no 5º semestre. Em 2020, eu sou obrigado a escutar professor dizendo que tem que ter 60% de carboidrato na dieta. Aí assim... Agora, eu tenho uma curiosidade, Henrique. Você falou aí de fazer nutrição. Eu até esse ano estava louca para fazer, mas como eu tenho um filho pequeno, meu filho tem TEA, eu falei, não, vou deixar a faculdade mais para frente, para a hora que as coisas estiverem aceitadas. Mas eu tenho muita vontade de fazer a faculdade de nutrição. E como é que funciona isso nas provas lá? Você é obrigado a escrever as mentiras nutricionais ou você escreve as verdades e toma 0? Como é que é? Eu digo que eu erro e tiro 10. Ah, tá. Eu tenho que errar para tirar 10. Infelizmente. Entendi. Então você tem que escrever as mentiras, você tem que escrever o que você não acredita. Sim. Às vezes dá até um tilt na cabeça, sabe? Você fica assim, putz, o que é que eu escrevo agora? Peraí, deixa eu pensar. O errado é isso aqui. Aí eu pego e escrevo. É desse modelo. Infelizmente. Porque se você pegar o Guia Alimentar Brasileiro, ele não tem 1% na sua estrutura. Nada. Não tem. Simplesmente não tem. Não tem dizendo lá para você comer 60% disso, 40% disso, não sei o que daquilo. Não tem. O Guia Alimentar Brasileiro é muito bom. Mas, na faculdade... Ele até manda excluir os processados, sim, né? Sim. Mas na faculdade, eu não aprendo sobre o Guia Alimentar. Eu estou lá desde o primeiro semestre e eu não vi nenhum professor dizendo assim, leia o Guia Alimentar. Eu vi professor dizendo para ter 60% de carboidrato na dieta.
Entendi. E eu fiz uma dieta. E aí, como é que você conseguiu orientador para fazer sua pesquisa? Porque se tá todo mundo aí dentro desse ciclo, foi difícil arrumar alguém para te ajudar, porque você precisa, né, para fazer sua monografia. Eu ainda tô catando uma pessoa que vai me orientar no meu TCC. Porque assim, eu quero fazer um TCC que me dê a possibilidade de já jogar uma pesquisa para mestrado e uma pesquisa para doutorado. Né? Sim, sim. O meu cunhado, ele é dentista, odontólogo, e ele está concluindo o doutorado dele agora na área de implante. E eu estou pensando numa parceria com ele para ver a questão na área de implante relacionado à dieta cetogênica, resposta com dieta cetogênica. Não tem nada escrito sobre isso ainda. Então, de repente, não é uma ideia ainda fixa, mas de repente vou fazer alguma coisa nesse sentido. É porque deve ser bem difícil encontrar dentro da grade de professores lá do seu curso de nutrição alguém que te apoie. Seus colegas te acham louco, né? Assim, eu tenho... como eu sou o vovô da turma, sabe, Priscila? Eu sou o vovô da turma e por conta de ser o vovô da turma e também por gostar muito de estudar, eu acabei ganhando um certo respeito da minha turma por conta disso. Né? Eu estudo bastante, né? E isso me deu essa vantagem, vamos dizer assim. Então, assim, tem muita gente que não concorda comigo. Eu tenho muitos colegas que acham que o que importa é só caloria e que nem de onde vem essas calorias não é fundamental, né? A Ellen está falando aí, nosso exemplo. A Ellen é uma das minhas colegas da minha primeira turma da faculdade. Mas eu tenho uns caras que estão nem aí, que acham que podem comer, sei lá, sorvete e macarrão e tudo mais, e que isso não vai causar nenhum problema no futuro, entendeu? No entanto, eu tenho pessoas que até entendem o meu ponto de vista e aceitam numa boa. Foi engraçado uma ocasião que a professora estava falando assim, mas vocês têm que cuidar da alimentação e tal. Você vê o Henrique, por exemplo, porque eu tenho 45 anos de idade, né? Mas eu tenho uma aparência bem mais jovem na aula, né? E veja aí o Henrique é um garotão, eu não vou nem dizer a idade dele e tal. Aí tinha uma colega minha que estava do lado, a Camila, ela disse assim, e ele nem come fruta nem verdura, viu? Aí foi engraçado, foi uma situação inusitada. Mas a gente vai levando, não tem... Eu não sou um Parece que o Alex ficou com dúvida aí sobre a sua dieta, Henrique. Eu te interrompi no momento que você estava falando. Explica melhor aí a questão da sua dieta. Ele colocou aí que você estava falando da sua dieta e eu te interrompi. Eu não sei em qual momento. Coloca aí de novo pra gente, Alex, qual que é a sua dúvida com relação à dieta do Henrique. Bom, pode colocar. Eu estou aqui para responder. A gente já tá para a segunda hora, né? Tá finalizando já, galera. Então, quem tiver dúvida, coloca aí, porque já tá acabando. Mas, assim, a minha dieta hoje, ela é 98% carnívora, tá? Eu como... Vou dar um exemplo dessa semana agora. Eu comi, nessa semana, segunda-feira, eu comi carne com fígado. E, assim, normalmente eu faço o almoço e o jantar eu repito. Tá? E terça-feira eu comi coração de frango com frango, né? Ontem foi quarta-feira foi carne e hoje foi sobrecoxa desossada de frango. Pronto. Basicamente só carne, né? Você não come muito ovos, não? Eu como pelo menos 5 ovos por dia. Desculpa, normalmente. A Gabi acabou de falar, minha namorada acabou de falar, porque eu ia falar que eu tive que fazer uma dieta. Foi da faculdade, então. Não é sobre a minha dieta, foi da faculdade. Eu tive que fazer uma dieta hospitalar para diabético e fui praticamente obrigado a colocar aveia e biscoito maisena na dieta. Nossa. Você imagina, a pessoa está hospitalizada de dieta e o nutricionista, eu tive que colocar biscoito maisena na alimentação desta pessoa. É cruel. E sabendo, tá? Né? Porque assim, os que colocam sem saber, o pecado é menor. Eu fico com medo, sabe o que é? É de um trabalho desse cair nas mãos de uma pessoa que não seja da faculdade e que use inescrupulosamente, entendeu? Eu morro de medo. Porque o meu nome tá lá, tá entendendo? Sim. E a pessoa aí, o Henrique, tá vendo? Ele fica falando aquelas coisas no Instagram, mas olha aí o que fala lá no Instagram, no YouTube, no podcast, mas na verdade...
Eu tenho um certo É medo verdade, deve ser um dessa conflito situação. ético pesado, né, Henrique? É um Isso aí, conflito, porque você ser mas, obrigado a falar em verdades. mas é a realidade, entendeu, Priscila? É a realidade e, assim, eu não consigo me formar se eu não for assim. Eu tenho que estudar por Sim, conta própria, eu tenho que correr atrás por conta própria, eu tenho que buscar conhecimento por conta própria. Por isso que eu estudo tanto. E nessa época de quarentena, eu tomei uma decisão para mim que eu vou sair dessa quarentena melhor do que eu entrei. Ao contrário da maioria das pessoas que está se acabando na quarentena, né? Eu tomei a decisão de sair da quarentena melhor do que entrei. Então, eu estou estudando feito louco, eu estou escrevendo muito, né? E isso aí é o que vai ficar de história para mim. ah, com certeza. Tem que aproveitar. Eu falo isso muito, sabe? A quarentena tá aí para todo mundo. Agora, como é que você vai terminar? Ela depende de você. Então, se você vai terminar com 20 centímetros a mais de circunferência abdominal, as escolhas são suas. A minha tá diminuindo. Quem quiser vai lá no Exato. meu feed dar uma olhada. Eu tirei uma foto no primeiro dia da quarentena, Henrique. Quando eu fiz o antes e depois, eu fiquei de cara. É isso aí, é isso aí. A Então gente vamos tem que aproveitar aproveitar o para tempo bem, crescer, né, né? na quarentena. Henrique, ó, já deu tempo da gente finalizar. Deixa uma mensagem pro pessoal. Deixo sim. Bom, primeira coisa que eu gosto sempre de falar é de usar o ceticismo inteligente. Eu acho que essa é uma frase que eu peguei do Polesso, né? Ele fala muito sobre isso e eu gostei muito. Eu acho que você não deve aceitar as coisas de goela abaixo, tá entendendo? Eu sempre fui questionador e, assim, o período mais negro da minha vida foi quando eu parei de questionar. E comecei a aceitar as coisas vindas de fora por conta de autoridades que nem sempre eram as autoridades que estavam estudando e produzindo conhecimento, mas simplesmente perpetuando um saber antigo, algo que não estava correto. Então, eu acho que tudo que você parar para pensar, questione a mim, tá certo? Você viu alguma coisa no meu Instagram e você acha que deve questionar, questione, pergunte, estude e verifique se é realmente uma visão que está correta. Eu eu gosto, adoro ser questionado, eu adoro debate. Eu acho que eu não evito debate, tá certo? Eu não brigo por nada, eu não gosto de brigar, mas eu adoro debate, porque eu acho que no debate todo mundo cresce. Mesmo que não tenha um lado que saia ganhando ou um lado que saia perdendo, mas todo mundo cresce, porque todo mundo aprende. Nem que seja aprender como não fazer, mas a gente aprende, né? Então a primeira coisa é essa, é a questão do ceticismo inteligente. E a segunda é de não parar de aprender. Né? Do mesmo jeito que você não pode parar de questionar, você também não pode parar de aprender. Porque quando a gente para de aprender, a gente morre. Né? Então Verdade. tem que continuar aprendendo sempre. Então esses são os meus dois lemas que eu levo para mim e eu acho que isso aí é o que a gente deve levar para todo canto. É isso aí. Saber não ocupa espaço, né? Como diria minha mãe. Então, quanto mais você sabe, pode Exatamente. armazenar Boa, lá boa. indeterminadamente. Excelente. Indefinidamente, você pode estar sempre aprendendo, que não tem problema. O HD cerebral aí é gigante. Exatamente. Excelente, excelente. Então, vamos lá, gente. Ó, obrigada a todo mundo. Obrigada, Henrique. Adorei o bate-papo com você. Eu Foi que agradeço a sensacional. oportunidade. Muito Foi obrigado. sensacional mesmo, viu? E aí, quem tiver mais dúvida aí, vai mandando que a gente vai tentando responder. Tchau pra vocês, galera. Adorei mesmo esse bate-papo. Valeu, Henrique. Valeu, tchau, tchau.